Juninho, a brincadeira é a seguinte, retrospecto. O Vascão vai para o seu 71º jogo no Newton Santos. E qual é o aproveitamento e quantas vezes bateu o Botafogo, né? Olha aí. Depois de empatar em São Januário, o clássico vai ser no Newton Santos. E aí o GE fez essa comparativa, né? O Engenhão, que foi inaugurado em 2007 para o Pan-Americano, para quem lembra, e eles puxam o histórico de Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo e o histórico do Vasco lá no Engenhão. O Vasco, dos 71 jogos realizados no Newton Santos, venceu 26, empatou 17 e perdeu 27, que representa um aproveitamento de 45%. O levantamento também considera partidas da equipe contra outros adversários no estádio. Como na segunda fase da Copa do Brasil esse ano, o Vasco passou pelo Nova Iguaçu 3-0. Teve, inclusive, transmissão do Expresso. O aproveitamento no Newton Santos em clássico contra o Botafogo é um pouco menor, 41%. No clássico Vasco e Botafogo foram 29 edições, com 13 vitórias botafoguenses, 10 vascaínas e 6 empates. É um jogo parelho, Juninho. É equilibrado o confronto com o Botafogo, não é? Mas será que nos últimos anos a coisa melhorou ou piorou, né? Aqui, ó. Veja as vitórias do Vasco sobre o Botafogo no Newton Santos. O famoso 6-0, né? 6-0, estava lá, inclusive. Aí, 2011, 2012, 2011, final da Taça Rio, Carioca de 2018, 2 vezes em 2018, Botafogo 3-2, Vasco 3-2 no Brasileiro de 2020. Ganhamos na final do Carioca de 1-0. Taça Rio, né? Taça Rio. E o 4-2 do Carioca, do gol do Galdames, né? E a goleada histórica, eles lembram do 6-0 com o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho faz o seu gol em cima do Botafogo. Isso te anima, Juninho? Entender que até que o confronto não é um confronto tão desequilibrado entre Botafogo e Vasco lá no Engenhão? Cara, assim, o Vasco recentemente, em clássicos até contra o Fluminense, o Vasco tem ido bem no Newton Santos. Contra o Botafogo, enfim, ganhou aí no Carioca do ano passado. O Vasco costuma ir bem contra o Botafogo em São Januário. Agora, a gente pega esse recorte assim, durante muito tempo o Botafogo teve um time muito fraco, né? Na maioria das vezes a gente tinha um time melhor que o Botafogo. Na grande maioria desses confrontos aí. Até quando os dois estavam fodidos ali, 2021, 2020, a disputa 2022, entre associativos, o Vasco estava melhor. O Vasco tinha uma equipe um pouquinho mais organizada, né, do que o Botafogo. Agora eles têm um time consideravelmente melhor que o nosso, né? Então, assim, isso faz bastante diferença, né? Com toda certeza faz bastante diferença. Botafogo é o favorito, gente. Não tem quem quiser acreditar em outra coisa, achar que, não, na camisa, não sei o quê, fica à vontade. Mas o Botafogo é o favorito. E não quer dizer que o Vasco está eliminado. O Vasco tem condições de ir lá e ganhar o jogo. O Vasco tem um time para competir contra o Botafogo. Enfim, Vamos lá, vamos para a briga, vamos ver o que dá. Mas, enfim. A galera está aqui falando, mas qual o retrospecto no tapetinho? A instalação do gramado sintético no Engenhão, no Newton Santos, foi a partir do Brasileiro de 2023. Se não me falha a memória, abril, né? Maio para abril, Brasileiro de 2023, a primeira rodada. Então, desde 2023 para cá. Desde 2023 para cá, foram 2 jogos pelo Brasileirão, né? Brasileirão, 2 jogos no Brasileirão, 2 derrotas. O 3-0 e o 2-0, 2023 e 2024. Tem o Carioca que a gente vence aí, o do Galdames, o 4-2. Tem que saber quantos jogos já tiveram de Vasco. Mas aí eu estou contando aqui já 3 jogos com tapetinho. Será que tem mais? Deve ter no Carioca de 2024. Carioca de 2024 foi agora. Carioca de 2025, Vasco e Botafogo foi em São Januário. Foi em São Januário, não foi no Engenhão. Gente, não são muitos jogos, não.
com um tapetinho, é uma vitória, mas também não são muitos jogos. É óbvio, eu estou com o Juninho. O Botafogo melhorou bastante com a vinda de dinheiro e jogadores numa velocidade, numa intensidade, pegando o exemplo do Andrei aí, que o Vasco não tem há um tempo, né? Mas aqui, ó, tem o outro lado da balança. Aí esse lado da balança preocupa. Com apenas uma vitória no ano, Vasco tenta melhorar histórico em clássicos para avançar na Copa do Brasil. O Vasco, nos últimos... Esse retrospecto aqui bateu uma tristeza. Nos últimos 50 jogos, Juninho, contra rivais do Rio, o Vasco conquistou apenas 11 vitórias. E o Botafogo é a maior vítima. Eu não sei se você sabe, Juninho, vamos ver se você no chutômetro está bem. Dessas 11 vitórias em 50 jogos, quantas contra o Botafogo? 11 vitórias em 50 jogos. Quando o Botafogo... 6? 7. Desses 11 jogos, 7 contra o Botafogo. É incrível, né? É um retrospecto realmente impressionante. E o desempenho de 2025, o Vasco vai muito mal, né, gente? Dos 9 clássicos até aqui, o Vasco venceu apenas uma partida em cima do Botafogo em São Januário pelo Carioca. Exato. Empatou 2, uma contra o Botafogo na Copa do Brasil, e contra o Flamengo a gente empata no Brasileiro. É 0-0, Carille. E perdeu as outras 6. O aproveitamento é apenas de 18,5% na temporada. É muito baixo o nosso aproveitamento em clássicos, então o Vasco precisa vencer o Botafogo, inclusive. Pode empatar aí para os pênaltis, não tem problema. Mas o melhor seria isso. E aí, aquela conta que eu estava fazendo com o Juninho. Das 11 vitórias nos últimos 50 jogos, 7 foram em cima do Botafogo. E aqui eles pegam um retrospecto dos últimos jogos. Olha lá. Vai começando esse último jogo com o Botafogo e vai até, vamos lá, que ano? 2022? Vamos ver aqui. 2020. É um período tenebroso do Vasco, né? 2020 coincide com a ida para a segunda divisão, coincide com a permanência da segunda divisão em 2021, né? Você acha, Juninho, que existe uma forma, não sei se é uma pergunta cruel para ti, existe uma forma de jogar clássicos? Existe uma forma de, não, tem como jogar, mesmo um time inferior, tecnicamente, consegue jogar clássicos de forma diferente? Já viu, né? Times abaixo, mas que conseguem crescer em clássicos. Como é essa forma? É difícil, né? É difícil. Eu acho que o clássico nivela um pouco as coisas. O time que é mais fraco, às vezes, consegue bater mais de frente com o time que é mais forte. Mas eu acho que, assim, num caso, por exemplo, de Vasco e Flamengo, a diferença técnica ficou tão grande que não tem como. Porque quando a diferença ainda era menor, ali, em 2000, aquela época do Eurico ali, 2015, 2016, o Flamengo já tinha um time superior ao do Vasco, mas não era uma diferença tão grande igual agora. Então o Vasco conseguia, na base ali da motivação, da pressão, o Flamengo sentia o clássico, ia jogar contra a gente, sentia, o Vasco conseguia ganhar. Agora a diferença técnica é muito grande, e aí, enfim, os caras acabam sobressaindo. Eu acho que contra Botafogo e Fluminense ainda tem isso. O Botafogo e Fluminense tem uma diferença, tem um time melhor que o nosso, tanto o Botafogo quanto o Fluminense. Muita gente já fala que o Fluminense não tem um time melhor que o nosso, mas eu acho que tem. Acho que tanto o Botafogo como o Fluminense tem. Mas quando chega no clássico, como a diferença não é tão gritante igual é contra o Flamengo, as coisas acabam se equilibrando, então tem jogo. E aí, cara, eu acho que vai muito na disposição, saber jogar, clássico é diferente, sentir ali o clima da torcida, sentir a arbitragem, catimbar um pouco mais, enfim. Acho que vai muito dessas coisas. Eu acho que, não sei se o Vasco, não sei se a questão física afeta de alguma forma, né? A gente vê um Vasco que fisicamente morre no segundo tempo, que tem muita dificuldade no segundo tempo. Nesses últimos 2 anos, eu acho que é um Vasco com dificuldade fisicamente. Não sei se isso tem um impacto também. Mas é isso. É o histórico de Vasco e Botafogo. Temos uma característica de uma rivalidade em que o Vasco é muito superior no confronto. No mata-mata, nas decisões, o Botafogo até um certo momento dava de lavada na gente,
Ah, Danilo, Botafogo não chegava em final. Também tem isso. Também tinha esse contexto. Mas isso fez com que, nos últimos anos, se criasse até uma rivalidade um pouco maior pelo crescimento do Botafogo. O React está lembrando aqui, ó, desde quando o Botafogo se tornou SAF. 3 vitórias do Vasco, 2 do Botafogo. Ali, um retrospecto, um histórico maneiro também, para lembrar o Vasco podendo passar de fase, que seria muito importante. Brincadeiras à parte, foi o Gustavo Mel que fez esse resumo, essa sinopse da live de hoje. E vamos falar a verdade, uma classificação para uma semifinal, seja contra Bahia, e, pô, se for o Fluminense, vocês imaginam como vai ficar o Twitter e as redes sociais, e o Rio de Janeiro também, assim, tirando qualquer parte de ameaça, violência, sacanagem, palavras escrotas, vai ser muito legal um confronto, novo confronto. O Bahia vai passar. Você acha que o Bahia passa, Julinho? Ganhou a primeira, né? Ganhou a primeira o Bahia. Vamos ver o jogo. É amanhã o jogo? Amanhã, Juninho, na nossa área aí, Maracanã. Amanhã o jogo, né? Vamos acompanhar para ver